Olá, oitavo ano. Bom dia. Hoje, quinta-feira, 25 de fevereiro. A nossa aula será hoje de oficina de negócios. Então, vamos começar a aula de hoje falando um pouco sobre o nosso tema já das aulas anteriores, que é o nosso capítulo 1 do nosso livro, que fala sobre liderança. Então, o capítulo 1, ele fala de desenvolvimento de liderança. Então, nós vivemos num grupo nos mais diversos aspectos que nós ocupamos. Então, em vários lugares, nós podemos trabalhar em equipes. E você já percebeu que alguns membros, eles têm uma facilidade ou uma característica para se tornar líder e outros não. Uns têm característica para serem líderes, outros têm característica para serem apenas liderados. Alguns membros, em algumas ocasiões, têm a tendência a ser líderes, mas isso não quer dizer que sempre eles vão ser líder em todos os grupos. Então, vai existir casos onde algumas pessoas são líderes em um grupo e são liderados em outros grupos. E vai ter a situação inversa. Em algumas situações, algumas pessoas que são lideradas vão passar a ser líder, certo? Então, essa tendência de influenciar, de incentivar e de inspirar as pessoas, motivar essa tendência, ela é chamada de liderança. Não estamos dizendo que liderança quer dizer mandar. É muito comum as pessoas confundirem liderar com mandar, impor, intimidar, certo? E isso nada tem relação com a palavra liderança. Essa ideia de ameaça não tem nada a ver com liderança. E sim a identificação para uma inspiração. Certo? Então, muitos fatos históricos são acreditados ao surgimento de grandes lideranças, mas não devemos esquecer que o sucesso das ações é um sucesso conjunto, fruto da ação coordenada de líderes e liderados. Isso significa que liderança é um processo em grupo, que é tão importante quanto ser um bom líder é ter a boa equipe. Então, isso significa que a liderança é um fenômeno que fortalece os grupos a se tornarem mais eficientes. Então, muitos imaginam que liderança está relacionado ao ato de exigir algo de alguém ou obrigar alguém a agir de uma forma que a pessoa quer, impor seus sentimentos por medo. Na verdade, o líder não precisa impor algo, muito pelo contrário, ele tem que fazer com que os demais, que são os liderados, abracem a causa, sem que seja necessário obrigar ou até mesmo impor alguma coisa. Então, muitas lideranças se destacam no mundo atual e outras tantas se fizeram marcantes ao longo de toda nossa humanidade.
Como considerar uma pessoa como líder? Quais seriam as situações de liderança existentes no nosso dia a dia? Ser líder é um dom ou qualquer pessoa pode aprender a ter liderança? Essas e outras questões nós vamos discutir ao longo do nosso capítulo. Então, todo grupo ele vai possuir uma liderança. Se você está na sua sala de aula, você pode observar qual dos seus colegas de turma tem uma das maiores características, ou todas elas, para ser um líder, e quais aqueles possuem características somente para serem liderados. Então, isso varia muito. Então, nós podemos ver um líder na nossa sala de aula. Mas, em outro ambiente, esse aluno que foi líder, ele pode não ser um líder e passar a ser liderado. Grandes empreendedores são admirados pela sua vitória ao longo dos anos, mas para ter sucesso na vida pessoal e na vida profissional, o indivíduo necessita de apoio de outras pessoas. Assim, o poder e a confiança são umas qualidades de um bom líder. Além disso, um bom líder costuma motivar e agregar, tranquiliza também e cobra das pessoas que o cercam. Então, liderança é um processo de influenciar, motivar e conduzir as pessoas a atingirem um objetivo, seja ele qual for. Então, isso não implica necessariamente em ter uma hierarquia ou ter uma posição de poder, mas ter habilidade para inspirar e poder liderar diversas situações e tornar aquilo um bem maior. A liderança deve ser entendida como um processo e não como uma posição fixa. Isso porque nem sempre o exercício de liderança está atrelado a um cargo ou uma função. Às vezes ela é de uma forma espontânea. Quando a gente menos espera, resolvemos algo em conjunto. Esse é o grande X da questão. A liderança ela é sempre um processo coletivo. E acontece quando alguém instrui, quando alguém alerta, quando alguém conduz e até mesmo quando toma todas as decisões no nome dele. Isso é muito importante para que os grupos tenham uma coesão e ajam de uma maneira mais prática e eficiente. A liderança está muito mais ligada à empatia que à posição de autoridade. Existem muitos indivíduos que são chefes e não são considerados líderes pelas suas equipes, como outros que não têm posição de autoridade, não são chefes em coisa alguma e conseguem trabalhar e fazer com que aquela equipe fique motivada no trabalho. Então, o que é que faz um indivíduo ser líder? Será que já nascemos líderes? Durante muitos anos, buscou-se investigar a existência de traços de personalidade que tornariam uma pessoa líder. Hoje, as abordagens têm aí como um conjunto de características que podem ser desenvolvidas, são mais populares. Além disso, existem estudos que relacionam o papel da situação em que vivenciamos no surgimento da liderança. Então, existem algumas características que normalmente são atribuídas a um bom líder. E isso pode ser feito através da atividade cotidiana, ajudando a desenvolver e colocando essas práticas das características e podendo, assim, ser um bom líder. Vamos ver agora as características que uma pessoa pode ter para ser um bom líder.
autoconfiança. A autoconfiança é uma das mais importantes habilidades de um futuro líder. A autoconfiança ela não precisa ser mostrada, ela precisa estar sempre em prática, experimentada. Então, qualquer coisa que você utilize para ter a sua autoconfiança, né, sua confiança em si mesmo e também nos companheiros da sua equipe, isso é uma coisa muito importante. Porque se isso não acontecer, o que é que vai acontecer? O fracasso. Então, quanto mais motivado as pessoas estiverem, mais confiem nela e o líder confie nele, então vai ser improvável algo dar errado. Então, temos aí tomar decisões. Então, tomar decisões é muito importante enquanto o indivíduo é líder. É fundamental fazer suas próprias escolhas sempre que seja solicitado e respeitando as normas. Conversar sempre é muito importante. E, além da pessoa observar o que vai acontecer, pode também aprender com cada uma das pessoas que ele está sendo liderado. Então, tomar uma decisão por um grupo é algo muito importante e muitas vezes também muito difícil, porque ali não envolve só ele, envolve um grupo de pessoas. Então, outra característica, resolução de problemas. Um bom líder, ele tem que resolver os problemas, sejam eles quais forem. É muito importante para um bom líder, porque ele tem que entender o problema, tem que ter paciência, tem que ter agilidade e ele tem que arrumar uma solução. É importante, sim, ouvir a opinião dos outros, porque isso pode ampliar os seus conhecimentos e tomar uma decisão melhor. Então, resolver problemas é uma das grandes características de ser um bom líder, porque ele não vai se deparar só com atitudes boas, ele vai se deparar também com problemas difíceis. Então, no final das contas, ele vai ter que resolver esse problema. Uma coisa básica para uma característica de um líder é trabalho em equipe. O líder, ele precisa saber trabalhar em equipe. Sempre, algumas pessoas podem achar que não, mas sempre nós precisamos da ajuda de alguém para fazer algo. Para isso, precisamos sempre agradecer a participação de alguém, principalmente alguém que está disposto a nos ajudar em alguma coisa e resolver algo. Então, se você tem dificuldade de trabalhar em equipe, você pode ter uma dificuldade para ser um líder. Então, nós temos aí também a habilidade financeira. A habilidade financeira é saber administrar o seu próprio dinheiro. Se você tem pouco dinheiro, não importa. O que é necessário é saber como usá-lo, certo? Então, o ideal é você fazer uma planilha do que possui, do que vai gastar, do que compra e do que paga, para você ter um controle e saber se está fazendo aquilo da forma necessária. O importante é você também ter um planejamento para os seus gastos mensais. A nossa outra característica é envolvimento e
motivação, que andam juntas. Envolvimento e motivação que caminham juntas. Envolver em situações novas, mas aquelas que você acredita que são certas. Procurar novas experiências, agir com motivação. Não adianta você se propor a ajudar alguém em fazer algo e ali não fazer ou fazer mal feito. Então, se você pretende se envolver, você tem que estar motivado para que aquilo aconteça. Então, outra característica fundamental ao líder é o poder da palavra. O poder da palavra. Ele tem que ter a palavra final, certo? Saber se comunicar da forma correta, diante de várias situações, tirar algumas pessoas de situações complicadas, fazer amizades, influenciar. Então, tanto importante quando conhecer é entender que liderança é um fenômeno que envolve muitas pessoas. E só vai dar certo se os membros do grupo estiverem engajados, ou seja, juntos pelaquele objetivo, certo? Imagine um grande feito histórico, que um líder seria bem-sucedido se não fosse pela energia e o esforço dedicado pelos liderados? Óbvio que não. Um bom líder vai valorizar a sua equipe e procurar estimular os membros a descobrirem o melhor de si. Por outro lado, uma boa equipe requer um senso de colaboração, tem que ter envolvimento e respeito ao seu líder. Todos nós seremos líderes em algumas situações e liderados em outras. O importante é que a gente saiba exercer o nosso papel com desempenho e respeito pelos membros da equipe e dedicar aquele objetivo que a gente quer conhecer no final. Então, nós temos a atividade da página 11 e a atividade da página 12. Quem tem o livro vai fazer a atividade no livro e quem não tem vai copiar a atividade e vai fazer a atividade no caderno, certo? A nossa atividade de hoje, do dia 25 de fevereiro. Isso vai ficar para a nossa atividade de casa. Quem tem o livro vai fazer a página 11 e a página 12. Primeira questão, o que é liderança? Vocês podem responder com o conceito do livro ou um conceito pessoal. Questão 2. Por que dizemos que liderança é um processo e não uma posição fixa? Questão 3. Qual é a importância de uma boa comunicação para um líder? Questão 4. Assinale verdadeiro ou falso. Letra A. Para ser um líder, é preciso ocupar uma posição de autoridade como uma chefia. Letra B. Autoconfiança e resolução de problemas são características comuns dos líderes. Letra C. É possível uma mesma pessoa ser líder em situação e liderada em outra? Letra D. Liderança é uma característica inata. Se o indivíduo não nasce com esse dom, nunca será um líder. Página 12. Questão 5. Faça uma correspondência correta entre as características comuns aos líderes e as situações em que elas se manifestam. Tem aí a letra A, tomada de decisões.
Letra B, habilidade financeira. Letra C, autoconfiança. E letra D, trabalho em equipe. Aí tem o primeiro parênteses para você colocar. Valorizar e agradecer a colaboração dos colegas nas atividades, ouvindo o que eles têm a dizer. Aí você vai responder se é a letra A, B, C ou D. Segundo parênteses, organizar as despesas, se possível, com auxílio de planilha. Terceiro parênteses, fazer escolhas de forma ágil, responsável e ter consciência de cada uma delas. Letra A, o último parênteses, reconhecer e valorizar seu próprio potencial, permitindo encarar desafios. Então, quem está sem o livro vai copiar as perguntas de 1 a 5. Vocês podem ficar aí à vontade, né, para copiar. E quem tem um livro vai responder no próprio livro, questão 11 e 12, como atividade para casa. Então, uma ótima quinta-feira, bom final de semana e boa aula a todos.